Veja, Ivan, posso falar rapidinho? Eu combinei aqui com o Barba de entrar coisa de 15 minutinhos. Eu não estava combinado, né? Eu estava conversando com o Barba aqui no privado. Eu ia provocar o Monark, mandar umas perguntas e tal. Para quem não sabe, eu fiz um debate com o Monark. O Monark fugiu do debate, se irritou e tudo mais. Então eu falei com o Barba aqui, Barba, vou mandar umas perguntas para poder esquentar esse debate com o Ivan. Só que o Monark fugiu também antes. Ele se estressa e vai embora. Aí eu vi que a Bianquinha entrou, aí eu queria pontuar algumas coisas, coisa rápida mesmo, coisa de. Eu só quero dizer que eu não concordo com muita coisa do Monark, tá? E nem que eu sou bolsonarista nem nada, mas eu aceito, logicamente. Por que o seu nome tá Monarca aí? Quem botou Monarca não fui eu, não, cara. Isso é coisa do Barba, mano. Pelo amor de Deus, eu só ia falar dessas duas coisas que eu falei no debate. Inclusive, na minha opinião, eu tava falando com o pessoal. Eu acho que o Monarca ele se sentiu injustiçado, que na minha opinião ele foi um pouco, sim, perseguido. Por quê? Por causa dessa atitude dele de bater de frente, de achar que a casa da mãe Joana, sim, eu também acho. Eu acho que a liberdade de expressão, ela não a gente não é tão liberal assim, não é. Você não pode falar certas coisas, depende do país. Tem coisa que eu não posso falar nos Estados Unidos. Não posso falar, eu vou matar o Trump lá nos Estados Unidos. Como aqui eu não posso falar algumas coisas. Então a gente não tem liberdade de expressão nesse sentido, não vai existir. E eu acho que ele tem que aceitar isso aí, entendeu? É complicado. Mas eu acho que ele fica batendo muito. Eu acho que essa parte dele é um pouco infantil, na minha opinião, a maneira que ele se expressa. Então, por exemplo, eu tava até brincando, ele saiu da Cal falando assim, Barba, fica aí com o Ivan, ele é muito mais legal, ele é um cara muito gente boa. Pô, parece uma ex-namorada ciumenta. Então, isso é complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, sim, que foi um pouco a mais o que fizeram com ele. Eu acho que se ele pisar aqui, ele vai ser preso, não vai? Provavelmente. Deixa eu colocar alguns pontos aqui. O Monark, por exemplo, ele propôs invadir o STF com militares, com o pé na porta, e prendeu os ministros do STF. O Monark propôs isso no podcast dele. O Monark xingou de todos os nomes que você possa imaginar os juízes, não sei se era juiz ou se era uma juíza que estava no caso dele com o Flávio Dino. O Monark falou ao vivo que não ia cumprir decisão judicial. Então, não tem como, no Estado de Direito, uma pessoa simplesmente dizer é minha opinião e eu não vou cumprir decisão judicial porque é minha opinião que tem que ser assim. Acho que convenhamos, o Monark não está aqui. Você é uma pessoa razoável, o Barba, o Ivan, convenhamos que se existe uma decisão judicial, você cumpre a decisão judicial. E tem alguns pontos. Por exemplo, a questão da mulher do batom. Existia ali, eu expliquei isso para o Barba no debate com o Monark, existia ali um grupo tentando aplicar um golpe de Estado. E esse grupo ele possuía diversos núcleos. Existia o núcleo militar era aquele núcleo que daria o golpe de forma armada de fato. Existia o núcleo que era o núcleo da perturbação civil, que essa Débora do batom ela fazia parte. Então, o núcleo da perturbação civil tinha como propósito criar um cenário de perturbação civil que justificasse o golpe militar. Então, seria, só para poder exemplificar, vai ter um assalto. Mas isso aí, não aconteceu. Não, mas aí que tá. O golpe de Estado. Mas como tem... que existe. O primeiro lei é negócio, não há crime se não houve o negócio. De golpe de Estado, não, porque o golpe ele só tem como você punir o golpe tentado. A tentativa é crime. Porque se o golpe acontecer... A tentativa pode ser muito suposta, então se eu fingir mas a legislação... Não, mas essa legislação ela é bem específica. Porque só pode você punir se houve tentativa. Se o golpe ele foi concretizado, aqueles que conseguiram dar o golpe, eles derrubam todas as instituições do Estado e, obviamente, você não consegue aplicar punição. Mas é muito subliminar isso da intenção também, não é? Se tiver um grupo no Discord, eles vão ser presos? Não, é bem claro. Você tentou golpe de Estado. Você precisa encontrar elementos que comprovem que um grupo tentou dar um golpe de Estado. A Polícia Federal investigou. A Polícia Federal encontrou mensagens de WhatsApp, conversas, delatores. As provas elas foram aparecendo. Ainda não houve condenação no caso do núcleo duro, digamos assim, né? Que é o Bolsonaro e os cabeças. Mas aí foi condenada a 14 anos. 14 anos de intenção? Veja, a pessoa... Por que esse crime é mais condenado do que um estupro, cara? Porque não é um crime, são vários crimes. Exato. Deixa eu explicar. Mas é mais condenado do que um crime hediondo. Então, vamos... Não, mas é muito mais grave, porque era um crime que ele... Isso é mais grave que um estupro? Mas você acha que matar o presidente da República, matar a ministra do STF e acabar com a democracia... Eu não sei, eu acho que o estupro é bem pesado. Não, também. Como mulher. Mas nós vamos dizer, vamos policiar o estupro e não vamos punir a morte. É grave, porque a minha vida ela não vale menos do que a minha vida não vale mais que a do presidente da República. Peraí, rapidinho. Nem menos. Peraí. A minha vida ainda tem o mesmo valor da dele.
A minha vida, isso não é princípio de igualdade? Ou não, a gente não tem princípio de igualdade no Brasil. Mas uma coisa anula a outra, eu não entendi. Aí você só vai punir a minha vida é a mesma que a sua. Por que então um crime de homicídio deve ser o mesmo? Pera um pouco, tá? Rapidão. Os crimes contra a democracia, eles são gravíssimos, porque quando você abole a democracia, você não vai matar uma pessoa ou estuprar outra. Você vai pegar e perseguir opositores políticos, você vai matar pessoas que pensam diferente. Então, quer dizer, não é só a questão... É muito hediondo pelo fato de que não será uma pessoa apenas afetada. Não foi a Maria que foi, enfim, violentada, que é muito grave, que é nojento, que é asqueroso, mas são Marias, são Joãos, são José. Mas, Ivan, você acredita muito nisso ou você acha que eles estão fazendo isso para limpar e para se proteger? Eu, se tivesse lá na presidência, também ia querer uma coisa que me protegesse. Sobre a questão da Débora, a Débora foi condenada e não é o juiz que condena, que oferece esses crimes. É o Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República colocou ela como tentativa de golpe de Estado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deteriorização do patrimônio público, e tudo isso somando... A deteriorização do patrimônio público, se ela tivesse dado um soco, é só passar um demaquilante, eu mesma faço esse trabalho. Somado, mas eu posso limpar, ela não agiu sozinha, ela agiu com um bando. Então, são crimes multitudinários. Mas, Ivan, eu acho que assim, eu também acho que ela deve ser presa, eu acho que ela deve pagar por isso, mas na minha cabeça, eu não sei se é quem tá vendo também, eu acho que tem um peso tão grande, 14 anos, cara. Porra, se eu matar alguém, eu não vou ficar presa 14 anos. Mas eu considero pouco. E ela pegou a pena mínima, tá? Se ela pegasse as penas máximas de cada crime previsto aqui, ela ia pegar mais de 30 anos. Então, Ivan, se eu matar e estuprar alguém, eu vou ter menos cadeia do que se eu pegar uma estátua e eu tiver uma intenção. Não é pegar uma estátua e fato. Por exemplo, e vocês concordam com isso? Isso é bizarro. Escute uma coisa. Não, bizarro é você não entender, cara. Você tem uma dificuldade de entender. Meu filho? Você tá igualando o presidente. Ela não foi acusada de pichar estátua. Se fosse tudo só bem, isso, ela não teria ficado 14 anos. Mas eu não acho que esse crime dela se iguala a um crime hediondo, Vinícius. Você acha que o crime dela se iguala a um crime hediondo? Você, se fosse seu filho, morto estuprado, é um crime gravíssimo. Eu não acho. Olha só, a ditadura militar torturou. A ditadura militar estuprou. Então, a ditadura militar matou. Exato. Então tem que ter a mesma pena disso. É muito grave. Estupro e uma morte também é muito grave. 14 anos... ninguém Sim, mas alguém está dizendo que não deveria haver punição para estupro? Ninguém disse isso aqui. Vocês estão dizendo que 14 anos é uma pena ok. E você vê que na prática, o próprio Ivan não é do advogado, você vê que na prática ninguém fica preso por isso, não. Então, eu acho sim que é uma medida absurda. E eu não tô falando da parte política ou não. A parte senso, rapaziada, ética, moralidade, porra. Mas aí você tá questionando a legislação brasileira. Você acha que deveria ser... Sim, eu estou questionando. Mas não posso questionar, você não posso questionar. Não, então nesse ponto a gente pode concordar. Eu acho o seguinte, eu acho que a legislação para estupro e para homicídio poderia ser mais alta, a punição. Eu não vou discordar. Mas então você acha que 14 anos colocar outra? Não, tudo bem, mas você acha certo isso, então, tipo, 14 anos ela merece, ela é uma... vamos falar. Pouco, porque é para tentativa de golpe, não é para estar. Você acha que ela é uma pessoa mais perigosa para a sociedade? Eu estar junto com essa mulher é mais perigosa do que um assassino, do que uma pessoa que comete um crime hediondo? Pera um pouco aí. Porque você falou que um crime hediondo é igual a essa pena. Um negócio aqui em ordem que tá meio confuso. Pera um pouco para as pessoas entenderem, senão vai ficar tudo distorcido aqui. Pera um pouquinho, tá? Você está partindo do princípio que essa moça estava em casa de boas e falou o seguinte: bom, deixa eu ir ali no Supremo Tribunal Federal. Não estou partindo desse princípio, não. Eu estou partindo do princípio do que ela fez ou do que ela poderia fazer. Ir lá no Supremo Tribunal Federal e passar Ivan, você não está falando do e se. É só em si. Senão o Monark deixou eu falar mais do que ela. Pera, que senão vai ficar muito absurdo, mano. Na minha cabeça, vocês botaram o em si como uma pessoa que mata e estupra condenado. É igual. Escuta um pouco. Pera, senão você não vai entender. Aí você pegou o batom e riscou a estátua, hoje você vai ser condenada pelo crime de vandalismo, coisa do tipo. Mas naquele momento ali, tinha uma turba de pessoas com o intuito de destituir um governo legitimamente eleito. Crime previsto na Constituição, crime previsto no Código Penal, que inclusive foi sancionado pelo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu odeio o Bolsonaro, tá? Quero que ele se foda. Pra mim, essa lei é uma merda. Não é. Pra mim, essa lei tem que enfiar na bunda, é um lixo. Se você está dizendo assim, a pena é alta, tá, mas tá previsto, a pena mínima que está prevista para esse tipo de crime que ela foi condenada. E é errado, e vocês concordam com isso, cara. É bizarro. Você concorda, Ivan, moralmente, eu tô falando moralidade. Você concorda que o ICI, ele é mais potencialmente prejudicial à sociedade, uma pessoa ficar presa, do que uma pessoa que fez. Não, a moralidade não tem tudo a ver com a legislação, sim. Eu tô falando de moralidade, a legislação, mas eu como cidadão posso questionar. Crime se julga com lei.
Crime não é Sim, questão e moral. quem faz as leis? A gente tem que pegar os nossos deputados, o legislador, a gente tem que botar eles para fazer as leis. Eu, Bianca, acho essa lei bizarra. Eu acho que essa parte, ela tá subjetiva. Eu não acho que uma pessoa, ela é mais grave do que uma pessoa que matou e estuprou. Não é a questão da pessoa ser grave, a questão é o crime que ela praticou. Se ela foi condenada, a pena de prisão é aplicada. Mano, esse crime é um velho. Escuta, eu já expliquei aqui no começo que todo crime no Código Penal, ele tem uma pena de prisão prevista lá. Sim, mas ninguém fica mais preso por menos de 4 anos, isso eu sei também. Pois então. Beleza. Só que aí acontece o seguinte, que essas penas são somadas. E somou a pena dela, aplicou-se o mínimo, inclusive. Aplicou-se o mínimo, sem os agravantes, etc e coisa e tal, e somou, deu esses 14 anos. Se somasse tudo, ela pegaria mais de 30. Seria ainda muito pior. Cara, eu acho que nem vocês têm esse negócio. De coração, assim, se tivesse um negócio liberal, você preferia ficar do lado dessa mulher ou você preferia ficar do lado de uma pessoa que consumidamente matou e estuprou outra pessoa? Me fala isso. Nem um nem o outro. Eu não quero ficar do lado de criminoso nenhum. Mas um fica 14 anos preso, o outro 4 anos tá solto. A direita colocou uma peste na esquerda de que a esquerda defende bandido. Eu tenho certeza, eu conheço o Ivan tem uma linha parecida com a minha. Nós não defendemos bandido. Eu acho que se o cara matou, estuprou, ele tem que se ferrar. Ele tem que ficar muito tempo na cadeia. Da mesma forma que uma pessoa que tentou o golpe de Estado, ela tem que ficar muito tempo na cadeia. Você que está tentando relativizar. Não é para relativizar. Vocês estão falando a mesma forma, então para vocês é igual. Então para vocês, esses tipos de crimes estão igualitários. É isso que eu quero dizer, entendeu? Na cabeça de vocês, o crime de tentativa de golpe é o mesmo crime de estuprar e matar alguém. É igualitário. Mas a tentativa de golpe envolve assassinato e estupro também. Não adianta que. Mas não foi consumado, Vinícius. Lembra do princípio da boa-fé? Cadê o princípio da boa-fé aí? Bom, ficou provado que boa fé, como assim, boa-fé? Vocês mesmo, falou que primeiro a gente tem que todo mundo é inocente. Pois é, por isso. E por isso garantiu a ela o quê? Mas ela já foi condenada. Ela já foi condenada. Já foi condenada por um crime de IC. E o crime do IC, ele é mais do que um crime não é do IC, não. Foi condenada por crimes que ela praticou. Não é do IC, gente, tá bom, beleza. Mas vocês igualitaram isso na cabeça de vocês. Não, e isso não igualitou nada. Igualitou sim. Você prefere ter um estuprador e um cara que mata. Isso é você que tá falando. Não, vocês. Mas ela que tá colocando como se tivesse que escolher um ou outro. Não precisa escolher. Tu acha ok 14 anos, mano? Tu acha ok? Tu acha que a mina é criminosa tanto quanto um cara? Se você fosse um juiz, um juiz que pega o crime, é diferente do crime de estupro. Mas tem a pena prevista? Tem. Então ela praticou crime. Ninguém está dizendo que o crime dela é igual ao crime de estupro. Mas o crime dela também tem pena prevista e ela tem que cumprir. O crime de estupro, a pena, inclusive, é muito Então tem alguma coisa errada, mano. Então, tem alguma coisa errada aí nessa legislação. A pergunta, acho que a pergunta principal desse assunto especificamente é: vocês concordam que a pena desse crime que essa mulher supostamente cometeu, ou cometeu de fato, ela é justa, sendo maior do que a pena de estupro, sim ou não? Eu acho que essa é a minha pergunta. Mas não é maior, porque juntou vários crimes. De moralidade. Ela é uma pena maior, porque juntou vários crimes que, em tese, não foi tão agressivo e não tem um caráter desumano igual. A pena de estupro ela é muito branda, deveria ser 60 anos pelo menos, e essa pena, inclusive, pegaram leve, porque deveria ter condenado pelo menos a 20 anos. Se eu fosse um dos ministros lá, teria voltado para aumentar um pouquinho, teria colocado uns agravantes lá, para poder condenar um pouquinho mais de tempo. E homicídio também, Ivan? E contra a democracia, quando você tira a democracia, você não está só tirando a liberdade de uma pessoa, você tira a liberdade de uma sociedade inteira. Sim, concordo, mas eu estou falando da parte subjetiva. Tá, mas você tirou a vida de uma pessoa. A vida é muito maior. Para mim, o princípio da vida é o principal, a vida. Mas ninguém está relativizando tirar a vida. Para mim, está relativizando sim, vocês mesmos falaram. É exatamente por isso que ela precisa pagar muito caro, porque se o plano dela tivesse dado certo, vidas teriam sido tiradas. Isso é muito grave. Então, eu acho que... Bom, isso você está supondo, né? Se eu fosse um dos juízes ali... Mas isso é uma suposição. No começo estava supondo o tempo todo. Mas se isso, se aquilo, se aquilo outro. Quer dizer, quando é para você encaixar os ministros como pessoas de má fé, é um sistema. Aí pode supor. Mas aqui, por exemplo... Mas eles têm liberdade, né? Eles têm essa liberdade parlamentar, Ivan. É diferente da gente. Você mesmo falou que o crime de... Se eu matar um presidente ou eu morrer, a minha vida vale menos do que a de um presidente. Vocês acabaram de falar isso. Falaram. Vocês falaram que o crime, se eu tentar matar o presidente, é maior do que se alguém me matar. Eu não disse nada disso. Vocês falaram isso na CAU. Que essa tentativa de golpe, eu deveria ficar muito mais tempo na cadeia do que se alguém tirasse a minha própria vida. O homicídio teria que ser uma pena menor. Porque você falou que, tipo, quando você mata alguém dessa parte, é jurídica. Tá buscando um corte para sua rede, querendo imputar alguém. Não, eu nem faço corte disso. Meu tema nem é político. Eu só achei absurdo mesmo, cara. Tipo, essa moralidade, esse senso de humanidade. Tudo ainda é legislação.
Você entendeu muito de legislação, mas eu não acho que a parte ética, nesse sentido, e moral... E eu não sou uma pessoa muito de moral, não. Eu sou a menos moralista possível. Com lei. Crime se julga com lei. Então, eu posso questionar no meu direito de cidadão essa lei, que eu acho absurda. Não, tudo bem, você pode achar lei absurda, mas é a lei que tem. Não é porque você acha absurdo... Mas é que tem, mas aí você está concordando com ela. Eu posso discordar e falar, cara, eu não concordo, eu acho que deveria ser mudado, eu acho que isso está desumano. Eu discordar, não vai mudar nada. O que vai realmente no final imperar... Até meio... Mas aí você está sendo muito submisso, cara. Não vai mudar nada. Se você muda a população e faz elas votarem, cara, tu não muda o sistema? Você é submisso ao sistema? Não sou submisso ao sistema, não. Então como é que você fala que não vai mudar, cara? Sua opinião é importante. O que eu estou trazendo para o caso prático, aplicado no caso da Débora, eu estou trazendo para o caso prático. A minha opinião de eu gostar ou não da lei não vai mudar o fato de que a Débora foi condenada pela lei que existe. Agora, se eu não gosto da lei, mas você pode ou não opinar sobre, por isso que a gente está aqui. Um representante que a mude. Eu entendo, você está seguindo as ordens, mas eu não tenho a cabeça tão submissa assim ao sistema. Eu acho que a gente pode... Faça igual o Monark, vai fazendo o que... Não, calma lá, gatão, calma lá, que eu tenho... Você não falou que eu tinha o direito de duvidar? Você está sendo contraditório. Então, eu tenho meu direito de cidadão, não? Eu tenho meu direito de questionar, eu tenho meu direito de duvidar e eu tenho meu direito de votar. E meu voto vale o mesmo que o seu. Sim. Então, calma lá também, né? Não vai desmoralizar dessa maneira, porque você está botando, não sei o que, você está extremamente submisso. Eu posso concordar com algo ou não, eu posso votar com pessoas que tenham a mesma parte política que eu. Pô, senão eu sou uma submissa do Estado e foda-se, é isso que a gente... Não é submissa, estou trazendo o exemplo para um caso prático. Nós temos aqui um caso prático, estamos falando dele. Agora, se você não gosta dessa lei... Sim, você está falando como advogado, mas eu não quero o Ivan advogado que segue as leis. Eu quero o Ivan cidadão. Exatamente, é isso que eu quero. Cidadão, se ele concorda ou não com a lei, porque você tem esse direito. Ivan, deixa eu só me despedir aqui, porque eu entrei para falar 10 minutinhos e eu já estou quase meia hora. Ô, Bianquinha, foi também prazer falar com você. O Ivan eu já conheço, o Barba eu já conheço. E, assim, o que eu vejo, Bianquinha, é que você tem uma vontade muito grande de questionar a nossa legislação. Então, um conselho, se candidate a deputada federal. Não, você, como deputado federal, você pode... dinheiro político, Vini, eu não tenho essa vontade nenhuma de ganhar dinheiro com isso. Eu já tenho meu dinheiro. Não, mas eu estou falando como cidadã. Uma cidadã que olha, e eu tenho essa parte humanista. E eu acho que você também deve. Você deve ser uma pessoa boa que tem essa questão. Tudo bem que talvez seja um pouco diferente os nossos conceitos de moralidade e ética. Mas eu, como mulher, eu vejo algumas coisas e eu falo, caraca, mano, isso pra mim, a mulher ser condenada a 14 anos, pra mim é um pouco bizarro. Acho sim. O Monark, eu acho que ele mereceu muitas coisas, e principalmente por ser cabeça dura. Mas hoje, eu falo como uma pessoa com uma influência, pode ser pequena, não tem 1 milhão igual o Ivan, mas eu falo assim, eu tenho medos. Isso que ele falou da lei, que você pode questionar ou não, é mentira. Eu tô com medo nesse momento. Eu falar isso, eu fazer essa live... Na sua questionamos o tempo inteiro. Rapidão, Betiol. É que na sua cosmovisão, o crime pela qual ela foi condenada foi simplesmente por ir lá e pichar o batom. Não, eu entendi todos os seus crimes, mas ainda acho diferente um crime de intenção e um crime consumado. E eu entendi que você falou que o crime de intenção veio lá na ditadura, etc, etc. Mas na minha cabeça, humana, na minha cabeça, o que foi feito, o que não foi feito, se eu fosse uma juíza, e eu acho que todo mundo que é cidadão acaba pensando, eu sei que a gente não tem direito de julgar ninguém, eu não sou melhor que ninguém, nem ninguém, mas todos nós acabamos julgando o outro. Na minha cabeça, é bizarro. Na minha cabeça, essa lei não faz sentido. A maneira que foi aplicada, na minha cabeça, não faz sentido. Para mim, o que foi feito... Você, como deputada, por exemplo, você poderia propor justamente uma mudança na legislação. Não seria deputada por dinheiro, seria deputada para você... Você, obviamente, estaria representando... Isso não, cara, eu tenho nojo, eu acho isso daí um meio sujo. Eu tô aqui só como uma cidadã, como representando algumas pessoas que concordam comigo do chat. Eu não quero militar nem nada, cara, tanto é que meu conteúdo nem é esse. Eu tô só questionando umas coisas que eu, como cidadã, penso, puta que pariu. Eu fico com medo, porque, como eu falei, pô, um cara homicida, vocês falaram basicamente que, pela lei, a minha vida vale menos do que a do presidente. Porra, eu fiquei bolada com isso. Pela lei, sim. Uma tentativa, ela é pior do que se alguém vir me matar. Se alguém tentar dar um golpe, é pior do que se alguém vir me matar. Se a pessoa ficar menos tempo na cadeia. Eu fiquei muito mal com isso. São vários golpes. Naquele caso, eles são vários crimes diferentes. E um golpe de Estado, obviamente, envolve assassinato, envolve estupro, envolve uma série de coisas. Imagina 20 anos de ditadura. Mas eu entendi a intenção e é grave. Só que eu pensei, se for praticado algo disso contra mim, a pessoa fica menos tempo na cadeia. Tem alguma coisa errada. Nós podemos até concordar que o crime de assassinato deveria ser mais alta a pena. Eu não estou discordando disso. Eu só estou dizendo só que aquele crime ali ele precisa ser punido também. E não é porque ele foi tentado, ele não foi consumado, que não vai haver punição. Vini. Mas eu só achei realmente algo
na minha cabeça, né, no meu julgamento, um pouco exacerbado, por ser, como eu falei, uma coisa não praticada, uma tentativa. No caso do Monark, olha só, ele não chegou aqui e falou, eu acho que o processo eleitoral deveria ser melhor. Ele não falou isso. Ele afirmou que realmente existia alguma coisa, ele acusou pessoas. Ele acusou instituições. A partir do momento em que ele, com a visibilidade que ele tem, acusa instituições em um contexto em que tinha um golpe de Estado sendo tramado ali, ele fez isso justamente no mesmo momento. Era naquele momento em que o golpe estava sendo tramado, a Polícia Federal investigou, tem um relatório dizendo que era justamente naquele momento. Não estou falando que o Monark foi citado no relatório, são coisas separadas. Existia ali uma tentativa de golpe, e o Monark estava aqui nas redes sociais dele, atacando justamente, fazendo falsas acusações contra instituições. Se ele tinha alguma prova, ele poderia pegar e falar, olha, eu tenho uma prova aqui, eu quero apresentar a prova. Aí tudo bem. Mas ele não tinha prova, e ele mesmo diz que ele não tinha prova. Ele diz que ele estava lá fazendo uma acusação falsa, mas da cabeça dele. Então, se eu chegar para você e falar, olha, a Bianquinha, ela é corrupta, ela recebeu dinheiro, ela fez isso, ela fez aquilo. Eu sei que são comparações diferentes. Mas eu vou ter mais poder somente se eu tiver eleita, porque se eu sou uma cidadã comum e você fala, Bianquinha cometeu, sei lá, roubou os seguidores dela. Mas Isso tá vai errado. demorar, isso vai transitar. Tá errado, mas Sim, as penas sim. são diferentes, né? Porque como as pessoas Não, são estão no situações legislativo, elas vão ter muito mais poder sobre aquele ser humano.